Fala pessoal, aqui é o Luiz Eduardo e essa é a prosa do Mestre Gui. No nosso episódio de hoje eu tenho 3 convidados especialíssimos, o Alexandre, o Andrei e o Júnior do canal do Serralheiro. Então pessoal, antes da gente começar e fazer a apresentação para a nossa audiência, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia do porquê que esse podcast se chama Prosa do Mestre Gui? Nós sabemos que é uma homenagem ao seu pai, né? Mas não conhecemos a história aí a fundo. Legal. Então, antes da gente começar, eu gosto de reforçar isso, porque a Prosa do Mestre Gui foi um projeto que a gente idealizou para homenagear o Guilherme, que é o fundador da Dalminas, e que ele sempre teve quase que uma missão de vida de escutar a história do outro, independente de quem fosse. E isso estava no DNA dele. Infelizmente, ele faleceu em 2019. E a nossa ideia foi justamente trazer isso para o nosso mercado, né, para valorizar as pessoas, escutar quem faz, né, do nosso mercado de engenharia, de construção, enfim, dos seus nichos aqui. Hoje a gente vai falar bastante de fachada, de esquadria, né, do alumínio, do vidro e dos seus acessórios, né. Então a gente saber um pouquinho da história dessas pessoas que fazem, né, do nosso mercado um mercado melhor. Então, para começar com você, professor Alexandre. Obrigado pela sua presença. Obrigado também, Andrei, Júnior. Queria que você começasse contando quem é o professor Alexandre. Antes de eu fazer uma apresentação, quero te presentear, né, com essa coleção aqui de livros. Opa, aqui, ó, vamos ver se a gente pega aqui. Ó, pessoal, antes da apresentação, já ganhei presente, então eu já gostei aqui, ó. Serralheria Lucrativa. Vou ler e, ó, em off eu já estava contando que o meu hábito de ler voltou, aí você ainda me traz uns presentes desses. A arte da gestão nas serralherias e vidraçarias. Acho que esse tema vai ser bem legal no podcast também. Então dá uma olhada aqui, acho que pegou legal. Olha que capa sensacional, gente. Eu adorei essa capa. Espetacular, né? E, olha, vamos falar também em revestimento e ACM. Ó, a gente vai descobrir aqui que nós temos pioneirismo na parte de fabricação, né, no Brasil, de ACM de fachada pele de vidro. Muito obrigado pelo presente, professor. Conta pra gente, né? Ganhei até o livro, que as páginas, né? Marca a página, obrigado. Conta um pouquinho da história e obrigado mais uma vez. Isso, esses livros, né, a gente fez o lançamento deles no decorrer aí da nossa trajetória de mercado, que são 37 anos. 37 anos, uau. Que eu tenho aí no mercado de esquadrias. O primeiro livro foi em 2003, que é o primeiro livro do segmento, né? E o meu primeiro livro também. Só que eu não tenho ele aqui, que ele está em revisão. Legal. E os outros, eles vieram em 2014, 2016, 2022. E tem mais um para poder a gente lançar esse ano, que é a Virada, né? Que a gente conta a história, né, de um empreendedor do segmento de esquadrias, uma trama, né? E ele está envolvido muito com marketing, enfim, está muito mais alinhado, né, com o nosso negócio de hoje, já partindo aí da sucessão. Bom, 37 anos de mercado, 52 anos, serralheiro de profissão, né, e de atuação, consultor e professor, né. Fui criado aqui na favela do Rio de Janeiro, né, desde os 3 anos, e hoje nós temos o canal do Serralheiro e ajudamos aí as empresas e os empresários a se desenvolverem, né, a conseguir levar o seu negócio à frente, né, o seu sonho à frente. Então que legal. Isso aí. Vamos querer saber mais. Agora eu quero saber um pouquinho de quem é o Andrei. Bom, o senhor já falou, meu nome é Andrei, eu tenho 18 anos, eu sou o filho mais novo do Alexandre e eu fui incluído no mercado recentemente. Eu estou começando a trabalhar com ele para poder aprender mais e poder garantir a sucessão, né? Ah, legal, vamos falar sobre isso também, hein? Bacana. Júnior, sua vez. Eu sou Júnior Araújo, eu tenho 23 e eu sou o mais velho do Alexandre, né? Já estou no mercado já tem um tempinho, eu sou gestor de novos negócios e expansão aqui no canal de Serralheiro. E também sou sucessor junto com o Andrei, atuando bastante com foco na gestão e na engenharia de produção, que é a minha área. Também uma curiosidade, já fui militar, né, algo interessante de falar, então sempre trazendo a disciplina do militarismo com o aprendizado e a consciência, né, de passar e trazer a gestão e a engenharia de produção, né, de forma descomplicada para o serralheiro e para o vidraceiro de uma maneira geral. E precisa, né? Esse é um mercado que necessita não só de disciplina, mas de gestão, e a gente vai embarcar um pouco nisso. E é legal de dizer que nós estamos no 7º episódio da 2ª temporada e
a partir de agora, nós desembarcamos no Rio de Janeiro, estamos gravando no Rio de Janeiro, então vamos saber um pouquinho mais dessa história que começou no Rio, mas hoje é nacional. E aí eu quero que você conte um pouco pra gente, né? Vocês três contem pra gente um pouco da história do canal do Serralheiro, também um pouco da história de vida. Acho que é importante você que está passando por um processo de sucessão para os filhos. Eu também passei por isso, né? A sucessão do meu pai, que fundou a Dalminas. Hoje a gente faz a gestão também, meu irmão e eu, né? Na Dalminas, então é uma história parecida, né? No Brasil, as empresas familiares realmente são as, né, que mais têm negócios no Brasil. Sim. Então fique à vontade para contar um pouco da história de vocês. Eu vou falar a minha trajetória, Perfeito. Como que eu comecei, e o Júnior depois complementa, né, como que o canal do Serralheiro aí surgiu, né? Legal. Então, assim, como eu falei, né, no início, eu fui criado aqui na favela do Rio de Janeiro, e para minha mãe tinha em mente que um jovem criado numa favela, ele não pode ficar em casa à toa, sem fazer nada. Então, ele tem que estudar. E a gente estudava, né, na parte da manhã, na parte da tarde, dependia da escola, mas a metade do dia você ia ficar sem fazer nada. Então ela visualizou que eu precisava fazer alguma coisa. E não sei alguém falou para ela que o Senai tinha cursos gratuitos de formação profissional. E por coincidência tinha um curso de serralheria de alumínio e ferro, e por coincidência um tio meu tinha uma serralheria. Então ela falou comigo, falou que assim, eu vou te inscrever no Senai, e também era gratuito, ela só poderia me pagar um curso gratuito mesmo para mim, e ela falou assim, você vai lá e vai se inscrever. Então eu tinha 14 anos, e mandou ir lá no Senai, ela foi comigo para eu poder fazer essa inscrição no curso, e quando chegou lá no curso eu falei que assim, na verdade eu queria eletrônica, né? E quando chegou lá tinha marcenaria, tinha serralheria, e tinha uma placa lá bem grande, né, os cursos. Falei, tem marcenaria, né? Eletrônica não tem. Mas tem marcenaria, eu acho que é legal fazer móveis, né? Fazer uma estante, uma cadeira, do que fazer negócio de esquadria. Eu cheguei lá na recepcionista, ela, né, me apresentei, vim fazer a inscrição, a recepcionista, tá, qual é o curso? Eu falei, eu quero fazer marcenaria. Aí ela foi, colocou lá, e cheguei na minha mãe estava lá fora me esperando. E aí, se inscreveu? Eu me inscrevi. Quando ela olhou, marcenaria, volta e faz serralheria. Olha. E tinha, nesse período, o Senai, ele fazia eliminatórias. Então, você, quando faz a sua inscrição, não estava garantido Entendi. Que ia fazer o curso. Então, ia passar por entrevistas. E eu falei que assim, caramba, já vou ficar reprovado logo no início, né? Não sabe o que quer? Né? E aí eu cheguei para a recepcionista e falei, senhora, eu falei que eu queria fazer serralheria e você colocou marcenaria, tem como ajustar? O medo de perder a vaga. O medo de perder a vaga, e aí então ela ajustou, né? E a partir daí, né, tem esses 37 anos de trajetória no mercado, que eu entrei no mercado por escolha da minha mãe. Como é que é o nome? É o nome? Não, minha mãe é falecida. Qual que é o nome dela? Nelma. Então a dona Nelma é a responsável. É a responsável. A culpa é toda dela, viu, gente? Exatamente. E nesse livro aqui, né, A Arte da Gestão na Serralheria e Vidraçaria, eu conto um pouco dessa história. Legal. Né, de quando eu comecei, que eu fui, né, fui fazer a profissão, aprender a profissão por causa dela. Porque muitas das vezes, assim, na nossa vida, se a gente não tem um direcionamento, a gente precisa de alguém para poder direcionar. E eu tive, né, essa chance da minha mãe conseguir me direcionar para que eu pudesse fazer a profissão. Que coisa maravilhosa, que bacana. Daí você entrou no Senai, fez o curso, se formou. É isso aí, eu entrei no Senai, um curso que era para ser concluído em 1 ano e 2 meses, eu fiquei 3 anos, né, porque não era o que eu queria, né, não era a minha vontade. Batendo cabeça, é muito louco isso, né, gente? É muito louco. Aí quando você olha para trás... E você vê aquilo dali, né? O tempo que você perdeu, né? Mas, enfim, eu estava... Você não perdeu tempo. Hoje você sabe que não perdeu. Sim, mas você vê o tempo que você perdeu. Por exemplo, eu fiquei fazendo o curso 3 anos. Sim. Mas eu era para eu poder fazer em 1 ano e 2 meses. Então, eu perdi um tempo a mais
por não ter feito ele rápido, né? Então Sim. é isso que eu comento dessa parte do tempo perdido, Sim. de ficar mais tempo sem a necessidade lá. Sim, claro. Né? Mas é lógico que tudo vai valendo de experiência, Sim, né, pra tudo gente. tem seu tempo, né, Vitor? Talvez Tudo era tem- necessário esses 3 anos para talvez você gostar de amadurecimento. Amadurecer, sem dúvida. Então, assim, foi muito importante esse período que eu fiquei, mesmo de uma forma lenta, né, de um aprendizado mais lento, porque não era aquilo que eu queria, por isso que é Sim. importante você fazer uma coisa que você gosta, Sim. para que você possa realmente fazer aquilo com a maior perfeição Sem dúvida. e a maior disponibilidade, o maior prazer. E realmente, no momento ali, não era o que eu queria, era o que minha mãe escolheu para mim, mas foi uma escolha muito certa, Sábia? sábia, né? E deu tudo certo. Então, assim, eu fiquei 3 anos, depois eu fiz o estágio lá no próprio Senai. Legal. E saí de lá e fui trabalhar no mercado como ajudante, né? Como qualquer pessoa quando termina Então curso. começou realmente desde o início ali, do chão de fábrica. Exatamente, Que legal. divisão de fábrica. E fui, e aconteceu o que minha mãe planejou para mim. E aqui a gente está falando de um planejamento, né? Ó, já- Que hoje a gente utiliza Gestão, bastante, né? planejamento, sim. Né? Dentro da área da gestão. Então, Legal. a minha mãe, mesmo com estudo até a 4ª série, né, do primário, ela conseguiu ter uma visão empreendedora e traçou um plano para mim. E esse plano aconteceu e ela supervisionou, coordenou esse plano para que eu não desviasse. Você pode ter certeza que dentro desse período, muitas vezes, eu possa ter tido uma vontade de sair, eu não lembro realmente, mas com certeza, como não era o que eu Ela queria, segurou, e como ela não era o que eu segurou. queria, ela continuou Legal. segurando e coordenando. Que E legal. quando eu terminei o curso, eu fui realmente trabalhar com meu tio, né, na empresa dele. Que né, legal. Que a empresa do meu tio era Sol de Verão, né, que hoje quem administra é o Michel, SV, né, perfeito. SV, e lá foi o meu início, lá o primeiro lugar que eu trabalhei, desenvolvendo, né, essas habilidades como ajudante de alumínio e de ferro. Aí, a partir daí, eu fui trabalhando nas empresas, na área de montagem, na área de corte, na área de instalação, essa parte operacional. E depois a história continua para a parte de projetos e tal. Então, eu queria entender justamente isso. O legal é que, para chegarmos aqui a livros escritos, professor, tem um mestrado também. Também. Né, para chegar nesse nível até de, né, ser mestre na área, né, o legal é que você viveu a prática. Né? Claro, eu não vou fazer juízo de valor em relação a isso, em relação a quem não vive a prática e acaba fazendo um mestrado, porque cada área, cada um tem a sua experiência. Mas é impressionante como que isso dá uma certa... Para quem tem essa visão empreendedora, para quem tem essa parte da gestão na veia, porque isso está na veia. Você pode aprender ferramenta na escola, enfim, na graduação. Mas a você vê, a dona Nelma estava no DNA. Exatamente. Né? E ela conseguiu dar essa visão. Mas eu queria entender essa virada de chave. Onde que o Alexandre, lá de trás, até chegar no canal do Serralheiro, que eu já entendi que o Júnior vai contar pra gente, como é que foi isso aí? Tava lá e tal, aí imagino que você deva ter subido alguns degraus. Me conta até chegar ao canal do Serralheiro. A minha mãe sempre teve a preocupação do estudo, né? De eu ter uma formação e finalizar o ensino, Legal. hoje o ensino médio, né? Sim. E e concluir ele. Então, quando eu estava fazendo já o Senai, quando fui terminando o Senai, eu já estava concluindo o 2º grau antigo, né? Legal. E então, a partir dali, eu fui trabalhar como ajudante, fui galgando a profissão como serralheiro, mas eu me sentia que um vazio ainda. Eu via assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero ficar apenas aqui, como um serralheiro, né, como um montador. Eu quero algo a mais. Eu tinha o 2º grau, né? Então eu falei, eu quero algo a mais. Isso para mim ainda está pouco. E aí foi quando eu busquei um aperfeiçoamento para poder entrar para a área de projeto, porque dentro Legal. do segmento das quadrias, eu poderia chegar como um projetista, um desenhista. Sim. Né? E então eu fui buscar novamente o Senai, agora por conta própria, para poder fazer essa especialização
e parece que tiveram assim, uma turma de desenhista projetista e estaria abrindo a vaga para uma outra turma. E aí então eu entrei nessa segunda turma e me formei em desenhista projetista de esquadria de alumínio. A partir daí eu iria buscar o meu espaço agora na área de projeto, fazendo os desenhos, fazendo os cálculos. Então, como eu ainda era solteiro, né, e eu podia fazer essa virada, e essa virada ela iria diminuir a minha renda, porque eu era um profissional e agora eu tinha que me tornar agora um auxiliar de desenho. Entendi. Eu consegui fazer isso, então eu busquei empresas e eu entrei para poder trabalhar como auxiliar desenhista com um salário menor, mas com uma visão de que eu poderia alcançar um salário maior em um curto espaço de tempo. Perfeito. E aí, então, fui trabalhar em algumas empresas como desenhista e cheguei a trabalhar até na Pagani Pinheiro. Opa, legal. Que foi uma das maiores aqui do Brasil. Né? Talvez é isso que eu ia falar, do Brasil. Do Brasil. Né? Foi uma das maiores do Brasil. É um passo atrás que dá muitos passos à frente, né? Isso aí. É isso aí. Foi para dar impulso, né? Para dar impulso. Então, assim, aí então eu me inseri na parte técnica. Então, com conhecimento prático, agora eu consegui aplicar na parte técnica e começar a desenvolver esse meu conhecimento, esse meu espaço dentro das indústrias. Então, eu trabalhei em diversas empresas aqui do Rio, até na MJ Rio, onde eu cheguei no cargo de gerente técnico e administrativo. Aí, a partir dali, eu trabalhei como desenvolvimento de mercado, né, em empresas de distribuidoras de perfis, de própria silicone policarbonato, né? Legal. E fiz esse desenvolvimento de mercado até eu começar, então, a empreender, né, no meu negócio. Paralelo a isso, né, paralelo a essa etapa que eu já estava como desenhista projetista, como gerente de uma empresa, eu criei o canal do Serralheiro. Né? Então, que ano? Meados de 2003, né? 2002, 2003. Assim. 2002, 2003. Que visão. Que visão. É isso aí. Então, eu criei o canal do Serralheiro, um nome, né? A gente estava até de férias, né? O Júnior tinha... Foi 2002. Tinha 2 anos. Tinha 2 anos. E eu falei, pô, preciso de um nome, canal, tal. É uma comunicação, eu quero criar alguma coisa para ter uma comunicação com o serralheiro, porque não tem isso no mercado. Nós éramos vistos como uma profissão que fosse uma profissão de um fundo de quintal da esquina, e que não tinha valorização. E eu falei, poxa, não, eu quero criar um canal para valorizar, para conversar. Que nome eu dou, não sei o quê. Eu falei, pô, canal do Serralheiro. E aí, então, eu vim com essa ideia e a gente começou com um site, com a parte textual. Um blog, né? Um blog falando. Já levou para o digital isso. Aí fomos levando isso daí, naquela época, né? Que era o início ali da internet, dos sites. E aí a gente começou a desenvolver isso. Eu comecei a escrever para a revista Contramarco. Legal. Né? Artigos lá. E aí começou a dar essa força para essa marca e começamos a fazer esse trabalho. Aí começou... Né? Aí vai começar a história aí do canal do Serralheiro e o Júnior vai complementar. Pra gente, aí, né? Eu tô curioso aqui. Então o canal ele surge em 2002, né? A gente tem esse nome, Canal do Serralheiro, justamente porque, como meu pai explicou, a gente veio com esse objetivo de trazer uma conexão do mercado com o serralheiro, como ele falou. E até muitos hoje ainda veem, né? Quem não conhece, vê como a profissão serralheiro como feito só por pessoa bruta, assim, né? Aquele, né? É verdade. Aquele estilo. Mas não é, né? A gente veio com essa premissa de trazer essa conexão do mercado com o serralheiro, certo? Então, o canal do Serralheiro ele surge com o objetivo de trazer inovações para o mercado. Então, a gente já começou inovando já na criação dele, ele já foi uma inovação por si só. E também no que ele tinha como objetivo, que era ministrar treinamentos, né? Ensinar, educar o público. Então, nós fomos os pioneiros, nós fomos os primeiros a fazer esse tipo de treinamento ágil, né, no modelo assim, de 2 dias, da linha suprema, né, de esquadrias, de fachada em SM e de fachada pele de vidro. Então, o canal de Serralheiro
foi o primeiro a fazer nesse modelo Que legal. Então, pioneirismo, como eu havia prometido, o spoiler aí, já Já é um... eu prometi no começo, agora a gente está entendendo que então houve esse pioneirismo, né? Um mercado que já existe há 40 anos no Brasil, mas que não tinha ninguém que ensinasse para formar novas frentes, né? Novas empresas. Exatamente. Né? Existia o Senai com um curso que era individualizado, por isso que eu fiquei 3 anos, porque não eram todo mundo na mesma turma. Então você entrava individualizado. Então você ia... Não era para empresa. Não era para empresa e não era uma turma. Era individual o curso no Senai. Entendi. Então você entrava e você desenvolvia. Se você conseguisse fazer em 1 ano, em 2 meses, você fazia. Se não, você faria em 3. Então, isso é para você. Você fazia por tarefa. Perfeito. As tarefas eram definidas e você, conforme você ia avançando... É uma faculdade, né? Não, perfeito. Você Essa lógica, assim, é que na faculdade a turma vai tem uma até turma, né? tem até uma turma ali que estão todo mundo vendo a mesma matéria. No Senai você fazia bem individual. Perfeito. Né? E como o Júnior falou, o nosso modelo, né, de negócio e de treinamento ágil era para que a gente aperfeiçoasse as pessoas que estavam no mercado trabalhando com linhas antigas. Perfeito. Ou que eram vidraceiros e queriam entrar na área da esquadria, para que a gente pudesse dar um treinamento rápido de 2 dias, né, focado nesse desenvolvimento. Perfeito. Então, como eu já tinha, nesse período aí que eu te falei, é um pouquinho só da história, né? Então, eu voltei depois para o Senai, dei aula no Senai, como fui instrutor do Senai. Legal. Então, eu trouxe toda uma metodologia do Senai para poder montar esse modelo de negócio e esse treinamento ágil. Entendi. Então, nós fomos os pioneiros nesse treinamento ágil. Que legal. De 2 dias formando a mão de obra, não existia ninguém. Perfeito. Mas eu fui o primeiro professor de fachada pele de vidro no Brasil e de ACM também, porque esse curso não existia. Mas você fez Nem no curso, Senai não existia. É isso que eu ia perguntar, vocês fizeram esse curso por vocês ou você foi lá no Senai? Não, pela gente. Isso daí canal. Já é, no né, canal do Serralheiro. Já é nessa história. Mas você deu aula no Senai, então um bom filho a casa torna também, né? Exatamente. Eu dei aula no Senai antes de criar o projeto, do canal do Serralheiro. Que o Júnior complementa aí o... Não, show de bola. Que história bacana. Conta aí. Então, a gente sempre vem trazendo inovação, né? Além da parte do curso em si, mas também nós fomos também pioneiros em trazer um seminário técnico para o setor, como meu pai tinha mencionado até no início, a questão do seminário. É um mercado que ele é muito carente. Até hoje ele é carente comparado com outros, né, mercados assim maiores. Então, desde lá de trás a gente vem trazendo. Então, nós vamos trazendo um seminário técnico, que não é o SIMBRE, né? Que inclusive você participou até como palestrante. O SIMBRE é o Simpósio Brasileiro da Indústria de Esquadrias, é nosso também, mas ele já é uma ideia mais recente. Mas o seminário técnico fomos nós que lançamos lá atrás. E desde então a gente vem sempre inovando. Já lançamos campeonatos, lançamos o Campeonato Brasileiro Serralheiro Top, lançamos isso. Olha, que legal. Numa feira, foi numa Fesqua. Lançamos também o Desafio ACM, que foi no estilo Masterchef, assim, uma competição. Sempre trazendo inovação. Muito é bom. Isso, o canal de Serralheiro é sinônimo de inovação. E desde então a gente vem sempre inovando, né? Como eu falei do SIMBRE, a gente já está a gente fez a 6ª edição, ano passado a gente está indo para a 7ª esse ano, 2024. Eu tô lá, hein, gente, ó. Tô lá. Tamo junto. Então, é sempre nesse foco de inovar. A gente sempre vem trazendo novidades. Perfeito. Também trazemos mentorias para o mercado, lançamos a mentoria Mais Produtividade, mentoria Mais Precificação. Esse ano está vindo a mentoria Acelera, que é uma novidade nossa que a gente está trazendo esse ano, o lançamento, que fala sobre gestão estratégica. Enfim, né, ao longo a gente vai... Chega a oportunidade de falar um pouco mais sobre ela, mas, de maneira geral, o canal de Acelera é isso, trazendo inovação e educando o mercado. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, então. Então, pelo que você está contando para a gente, eu acho que a nossa audiência, principalmente a sua audiência, a audiência de vocês, né, que está escutando a gente ou assistindo pelo YouTube, vai perceber que o canal Serralheiro nasceu, então, muito para o mercado técnico, para o pessoal aprender a parte técnica, e agora você está contando para a gente um pouco dessa estratégia de levar mais gestão para as empresas. Porque eu, particularmente, eu vou falar, assim, minha opinião do que eu enxergo. Eu também estou inserido nesse mercado, como vocês bem sabem, mas eu enxergo muito isso. Hoje, a informação técnica, ela é mais acessível, nem sempre ela é boa, Sim, mas ela é mais acessível. Sim. Mas é impressionante como a gente vê a falta, né, da educação, da administração de base. Sim. Então, as nossas crianças não recebem nem educação financeira,
que é um absurdo, né? Eu acho que é um pouco disso. E a parte de gerenciar qualquer negócio, não é negócio empresa. Você gerenciar os seus brinquedos em casa, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Então, como as crianças não recebem isso, e pelo visto a gente não vê isso a longo prazo para o Brasil, eu percebo que vocês deram esse tique já há algum tempo de levar isso para o mercado que vocês estão, com os seus audiências, seus clientes. Né? Então, eu queria que vocês contassem essa virada, porque eu achei espetacular. E eu recebi uma mensagem sobre essa acelera de vocês. Achei super legal. Eu recebi, não sei se foi no Instagram, alguma coisa assim. Muito bacana. Queria que vocês contassem essa virada de, olha, vamos ensinar vocês a praticar, vamos ensinar vocês a projetar, vamos ensinar vocês a entregar uma fachada, entregar uma esquadria bem feita, mas agora não adianta você fabricar se você não sabe precificar, que você acabou de contar que tem um projeto para isso, e você não sabe nem como gerir o seu negócio. Então eu queria entender um pouquinho de como é que foi essa virada para o canal do Serralheiro levar muito mais, agregar muito mais valor para o mercado. Primeiro é importante a gente falar que tudo que nós fazemos, nós não fazemos de uma forma amadora. Existe toda uma preparação para poder fazer uma coisa. Então a gente não fala assim, não acorda hoje e fala, agora eu vou ser um professor de fachada. Perfeito. Agora eu vou ser um consultor de esquadria. Agora eu vou ser um mentor de gestão empresarial porque é modinha. Não. Tudo que eu fiz e tudo que os meninos estão fazendo, existe um estudo, uma preparação. Perfeito. Quando eu fui o pioneiro em dar o treinamento de forma ágil de serralheria de alumínio, de esquadria de alumínio, as linhas de mercado, antes eu fui aluno do Senai e eu dei aula no Senai. Sim. E dentro do Senai, eu tive treinamento de um programa de enriquecimento instrumental, metodologia de ensino, para poder dar aula no Senai. Legal. Então, quando eu fui dar a aula, eu vim com uma metodologia. Perfeito. E não foi uma coisa no achismo. Sim. Então, isso é importante a gente falar sobre isso. Quando eu percebi que o mercado necessitava de um ensinamento na parte de gestão, foi porque eu tive problemas na parte de gestão na minha transição de quando eu era técnico e quis montar o próprio canal do Serralheiro. Perfeito. Porque quando eu trabalhava numa empresa e eu era um gerente técnico administrativo, eu não tinha uma visão holística do negócio. Eu tinha uma visão do departamento técnico e algumas partes operacionais ali da administração. Mas eu não tinha a visão holística. Então, eu não tinha a responsabilidade de pagar as contas mensais, de pagar os salários, o 13º e o fornecedor. Né? Então, eu era um gerente. Quando eu falei assim, agora eu vou viver de consultoria do canal do Serralheiro, dar treinamento. E aí começou eu sentir na pele, né, que eu não tinha a preparação para isso, perfeito, como ninguém tem. Perfeito. Como todos os empresários, a grande maioria dos empresários começa, vai muito pelo instinto, né, vai muito pelo desejo, pelo sonho, e nós não temos preparação nenhuma, como você mesmo falou. Né? Então, quando eu montei o canal do Serralheiro, eu montei junto com um ex-instrutor do Senai, que foi meu professor também, e ele tinha uma serralheria, né? E a gente tinha esse sonho de montar o centro de formação junto. E nós montamos, só que eu tive uma dificuldade na gestão. Então, dentro do período de 1 ano, eu gastei toda a minha rescisão dos 15 anos atrás. Nossa. Porque eu tinha um modelo de negócio, na verdade eu não tinha um modelo de negócio, eu tinha só a vontade. Só tinha ideia. Só tinha ideia. E foi colocando aquilo em prática, assim, né, no instinto. E então isso não funcionou. Então chegou num momento que eu só tinha o dinheiro para poder pagar minhas contas do próximo mês e não sobrava nada. Tudo em dia, os fornecedores, né, porque a gente tocou ali a serralheria, perfeito, e junto com o centro de treinamento, mas com tudo pago, tudo certinho. Mas eu cheguei e olhei e falei que assim, caramba, eu falei até com a minha esposa, agora a gente só tem dinheiro para pagar. Agora
as nossas despesas do mês que vem. Não vamos ter mais. Porque o que eu tirava lá de salário era R$50 por semana ou 20. O que estava me mantendo? O meu capital de giro. O meu capital de giro era a minha rescisão. Toda que eu tive, né? Toda aquilo. Sim. Né? Então, aquilo foi acabando, porque não entrava dinheiro, né? Aí um dia a fonte seca, né? E aí foi acabando. Então eu falei que assim, agora eu tenho que parar e vou ter que voltar para o mercado, fazer consultorias das empresas, trabalhar na empresa como projetista, enfim, para poder eu pegar um fôlego e botar o canal do Serralheiro de novo, né, para funcionar. Então aí também foi a hora de dar uns 2 passos para trás para poder pegar esse impulso para depois ir. E aí então eu via que assim, eu preciso me alimentar de gestão, de conhecimento. E aí eu fui buscar uma faculdade para eu poder me especializar. E aí então eu fiz a minha formação em propaganda e marketing. Legal. Aí quando eu fiz a minha formação... Uma graduação ou uma pós? Uma graduação. Legal. Porque eu já tinha o 2º grau. Ah, verdade. Né? Só tinha o 2º grau, né? Aí eu fui fazer, né? Então essa graduação. E aí é que abriu totalmente aí a minha mente. Então eu voltei com um modelo de negócio diferente e eu entendi que a gente precisa ter mais, a receita tem que ser maior do que a despesa. Porque se for igual, fica ruim porque vai acabar a grana, né? E se for mais baixo, né? É pior ainda. Então aí eu entendi e eu mudei meu modelo de negócio. Então, quando eu montei o canal do Serralheiro para ser um centro de treinamento, eu aluguei um espaço, né? Eu alugava um espaço, então eu tinha um custo com um galpão, queria ter custo com materiais e tudo. Quando eu fiz a minha graduação e eu voltei com o modelo de negócio já definido, então eu fazia o curso agora no espaço dos outros. Imaginei. Legal. Então, não do cliente, do fornecedor. Ah, melhor ainda. Melhor ainda, porque era interesse dele também. Claro. Então, eu fazia o treinamento no espaço do fornecedor e ele me dava o material e outros fornecedores de equipamento e de componente que tinham também isso, mandava para mim. Todo mundo feliz. E ficava todo mundo feliz ali, todo mundo sorrindo. Você conseguia ter sua renda, a pessoa que recebeu o curso se forma e o fornecedor vende. Vendi. E aí, então, a gente começou a fazer esse trabalho e aí, a partir daí, as coisas começaram, né, a ir acontecendo. Muito bem, a questão toda é como que a gente entrou na parte de gestão. A parte da gestão vem, né, ao encontro da sucessão, né, dos meninos que eles não tiveram essa experiência no chão de fábrica. E então eu tive a visão de que o meu negócio, como canal do Serralheiro, apenas cursos operacionais, ele teria um curto tempo, né, de vida, porque eu ia parar, me aposentar, e quem ia dar continuidade? Entendi. Então, na parte de gestão, eles conseguiriam dar continuidade, né? Mas essa transição do operacional para a parte de gestão, ele aconteceu definitivamente quando eles ficaram mais maduros. Durante esse período, eu vim fazendo formações, né? Eu vim me preparando. Entendi. Eu percebi que precificação, o pessoal tinha dificuldade, né, de precificação. Pelo pouco que eu conheci hoje, até agora, nesse momento do podcast, mas, assim, o que tem de Dona Nelma no Alexandre é impressionante. Bastante. Levando aí o direcionamento para os filhos, para a próxima geração, espetacular. E o legal também de registrar é a questão da dor que vocês escutam dos clientes de vocês nas mentorias. Você passou por essa mesma dor na gestão. Então levar isso, porque é isso. Dói neles também. E você passou por isso. Experiência, né? Experiência. É isso aí. Experiência. Que legal. Essa minha formação, quando eu fiz e vi que tinha essa dificuldade, eu consegui levar o canal do Serralheiro. Então eu me interessei muito mais pela parte de gestão também e continuei estudando. Aí eu fiz uma pós-graduação em marketing. Legal. E comecei já a conseguir dar treinamento de precificação. Legal. E a partir daí eu fui estudando mais, fui buscando mais conhecimento, mais curso, até quando eu entrei no mestrado, né? E fiz aí o mestrado de sistemas de gestão, né, na escola, na Universidade Federal Fluminense. Ali foi dentro da escola de engenharia. Na UF, né? Na UF. E comecei então a também levar
paralelamente, com os cursos práticos, paralelamente ao curso de gestão, planejamento estratégico, a própria precificação, gestão empresarial. Aí eu fiz um MBA lá na UF mesmo de estratégia e competitividade. E então a gente começou a ver. E quando eu vi que os meninos estavam crescendo, né, e que eles acabariam, né, tocando, dando continuidade no negócio, eu comecei a deixar de dar os treinamentos operacional e começar a integrar mais os cursos de gestão. E aí a gente começou a lançar as mentorias e o Júnior, né, começou já a participar. E agora o Andrei também está entrando também para poder a gente dar essa continuidade no canal do Serralheiro nessa pegada. Show. E a gente continua com alguns cursos online, né, operacional, fachada pele de vidro. Sim. Por exemplo, é online, né, ele continua com a gente. Enfim, agora os práticos, esses a gente foi eliminando do nosso portfólio. Até porque hoje, né, você no YouTube você tem diversos conteúdos, né? Nem Sim. todos são bons, mas existem. Mas existem, exato. E também dando aula, e aí existe agora um monte que dão os mesmos treinamentos que a gente dava também. Vou pegar o gancho do que o Júnior falou. O canal do Serralheiro é inovação. Você sempre tenta estar um passo à frente, né? Do que... Porque, assim, querendo ou não, a pandemia acelerou muito essa questão dos cursos online, né? Sim. Então, assim, todo mundo precisou se virar de alguma maneira. Quebrou muito tabu, né? O pessoal tinha muito preconceito. Sim, sem dúvida. Havia muito preconceito com o online, né? Claro que pós-pandemia, né? Eu gravei no segundo episódio da segunda temporada, o Paulinho falou uma coisa legal, que é antes do fim do mundo, ele chama de fim do mundo a pandemia, eu achei legal. Nós estamos no depois do fim do mundo, né? E é interessante que a gente já percebeu que também 100% online não dá. Né? O online funciona, mas a pessoalidade, né? Essa coisa da gente estar gravando junto, até eu não acredito que eu vou continuar fazendo podcast online, porque a gente está próximo, faz muita diferença. Eu imagino que para vocês também, por mais que existam os cursos online e eles são legais, muita coisa na pessoalidade ainda faz sentido. Vocês não acham que ainda tem muito disso? Tem. Nós percebemos muito nas mentorias, né? Sim. Essa questão da presença, mas a gente também tem a questão também nós temos duas formas de online, Sim. né? Nós temos o online 100% online, à distância, e nós temos o online que é híbrido, né? Híbrido, que é ao vivo também, né? Tá nós temos esse... Não dá para ter só 100% online assim. Não é que não dá. Mas eu acho que a gente nunca vai conseguir substituir o contato físico. Sim. O contato é melhor, mas depende do que a pessoa quer, né? Sim. Às vezes o online pode ser melhor para ela. Por um curso rápido, por uma situação mais... Né? Também o online, ele também é uma solução para, por exemplo, a pessoa mora lá no interior do interior, tipo, para vir para o Rio, para São Paulo fazer o curso é inviável. Resolveu. Sabe? Esse tipo de coisa. Nós visualizamos o online como ele é uma forma, um modelo, né, um formato para a gente conseguir atingir mais gente. Mais gente, o Brasil é gigante. Por exemplo, a gente começou com o SIMBRE, que é o Simpósio Brasileiro da Indústria de Esquadrias, nós começamos com ele presencial. Por causa da pandemia, tivemos que botar ele no formato online. E nós fizemos uma pesquisa e perguntamos às pessoas se vocês preferem online ou presencial. É online ao vivo, né? Online ao vivo ou presencial. E nós tivemos ali praticamente 60%, 70% que queria o online. Legal. E o online, por que talvez eles queriam online? Pelo gasto que eles teriam de transporte, né? Sem dúvida. Por exemplo, vem pessoal do Mato Grosso, nós temos, né, participando de Mato Grosso, do Sul, enfim, né, do Nordeste. Não só do Brasil, mas o canal do Serralheiro, a gente também tá já a gente atinge também o pessoal lá fora. Então, no próprio desse SIMBRE, acho que desde o ano passado, ou retrasado, já tem o pessoal da Colômbia participando. Olha que legal. Tinha uma menina da Bolívia, do Peru. Então, tipo assim, se fosse presencial, esse tipo de pessoa não estaria aqui. Dá pra ter os dois formatos muito bem elaborados. Muito né? bem. Sim. Então, assim, nós começamos, como o Júnior falou, fomos os pioneiros em seminário técnico. Porque as empresas, elas faziam para os clientes delas.
Existia esse seminário, a empresa fazendo para o cliente dela. E não existiu o seminário aberto para convidar para o mercado, chamando várias empresas para poder abrir para o mercado todo. Então, nós tivemos esse pioneirismo e não existia o digital naquela época. Não tinha, então teria que ser o presencial. Mas, na maioria das vezes, ela pegava o pessoal da região. Então, eu teria ali dentro do meu evento o pessoal que morava no Rio de Janeiro. Nós fizemos o primeiro seminário técnico no Rio, fizemos o segundo no Rio. Aí o terceiro nós já fizemos em Salvador. Mas quando eu fiz lá em Salvador, foi só o pessoal de Salvador. Quando eu fiz no Rio, só veio o pessoal do Rio. Né? E quando você faz um evento em São Paulo, enche presencial, enche, mas vai 90% do pessoal de São Paulo. Quando nós fazemos online, nós temos do Brasil inteiro. É um país gigante. Né? Então, você consegue unir todo mundo. Então, para a gente, isso aí tem sido muito interessante. As nossas mentorias, nossas consultorias online, elas funcionam muito bem, principalmente as consultorias de planejamento e controle da produção enxuta, dentro das empresas, ela funciona muito bem por causa da nossa experiência no chão de fábrica. Né? Então, as pessoas falam, quantas vezes você tem que vir aqui na minha empresa? Você vai vir sempre? O pessoal já fica imaginando de custo, o tempo que ele vai ter que ficar dando atenção. Fala que assim, nós vamos aí quantas vezes, até se você quiser, né? Nós vamos quantas vezes você quiser, mas na prática nós não precisamos ir muitas vezes na sua empresa, nós podemos ir uma ou duas vezes. Mas como que... Não, nós conseguimos visualizar isso, porque daqui, de onde eu estou, se eu escutar uma serra cortando um perfil, eu já sei se ela está com dente afiado ou não. Legal. Se está faltando um dente ou não. Tipo assim, por causa da experiência. Eu falo, se você pegar um consultor de uma outra instituição, onde ele tem prática, sei lá, com padaria, tem prática com confecção, ele vai precisar ir todo dia na sua fábrica para entender o processo. Eu sei qual é o processo da sua empresa, até porque nós fazemos consultorias em diversas empresas do Brasil, e também tivemos lá na Arábia Saudita no ano passado. Eu vi. Todas elas do segmento. Então, nós não precisamos desse período de adaptação. Porque nós conhecemos os processos. Então, por isso a gente não precisa ficar indo. Legal. E isso tem funcionado para o empresário, até por questão de tempo dele. Claro. Otimização de tempo. Claro. Acho que aí vai mais do convencimento de que não precisa, né? Você falar, cara, fica tranquilo. Eu consigo colaborar sem necessariamente estar aí fisicamente. É isso aí. Ou se talvez uma visita ou duas sejam necessárias. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente passar para o próximo momento da prosa, que está espetacular até agora, que é o seguinte, tá fora do script essa, hein? O quanto digitalizado, assim, claro que é percepção, tá? Sim. Vocês acreditam que está esse nosso mercado? Porque eu acho pouco. Eu queria que vocês me contassem, porque vocês não estão só no Rio de Janeiro, vocês são nacionais, vocês têm clientes em quase todos os estados. Internacional, né? Arábia Saudita, Colômbia, Bolívia, enfim. Queria que vocês me contassem o quanto digitalizado, falando mais nacionalmente, está o nosso mercado, os seus clientes, o quanto eles estão realmente presentes. Não estou falando de rede social, eu falo de processos, de saber valorizar a própria marca, de saber mostrar um pouco sobre isso. Me conta, ainda está longe? O mercado, no geral, ele está caminhando a passos lentos, né? Porque com o nosso mercado, querendo ou não, ele é carente, né? As coisas chegam devagar, mas pelo menos estão chegando. Agora, para os nossos clientes, né, de consultoria e de mentoria, a gente sempre orienta nesses quesitos. Porque a gente não fala só sobre a parte de organizar a produção, precificação, não, mas a gente também dá uns toques aqui e ali. Sim. Então a gente sempre fala que a questão da digitalização é muito importante. Não só dele usar um software, né? Porque isso aí, querendo ou não, já é uma parte de você digitalizar, né? Parar de fazer tudo na mão. A gente orienta bastante nessa linha, orientamos em relação à marca, à presença. É bom, viu? Eu queria chegar aí, eu queria chegar na parte técnica. Orientamos todo esse conceito, porque você tem que abraçar o novo, ainda mais agora, vindo aí a inteligência artificial, a gente vai esperar até quando para entrar? Perfeito. Se for do jeito que tá, vai entrar só em 2030 aqui no nosso mercado, né? E aí acaba, né? Porque ou não, o mundo digital é o futuro. Eu acho que ele já é o presente. É o futuro. Desculpa, é o presente. Andrei, mas eu acho que o mundo digital é o presente. E talvez já está parte do passado. Legal. E isso que você falou, eu queria chegar justamente, o Júnior foi brilhante aí no que eu queria chegar. Porque não é só rede social.
Mas, por exemplo, quantas vezes, né, eu na minha caminhada, visitando, nesse trabalhinho de formiga que a gente faz, né, porque é um trabalho de formiga, né, a gente tenta influenciar o máximo possível o mercado. Quantas vezes eu chego para ver um projeto, para, enfim, vender os materiais que eu trabalho, e eu vejo a fachada do cara na mão, o cara desenha lá na mão até hoje. E aí são softwares. E assim, quando você vai ver a empresa, aí fadada ao fracasso, porque às vezes não tem uma sucessão. Porque, querendo ou não, depende um pouco de sucessão. Não sei como vocês pensam. Porque, às vezes, o pai, o avô que começou o negócio... Cabeça fechada. Não é só questão de cabeça fechada. Ele não teve o aprendizado. Sim, cabeça fechada. Mas, assim, depende de uma próxima geração. Ou, às vezes, não tem um filho, não tem um sobrinho, enfim, não tem alguém da família, que é uma coisa muito brasileira, mas... enxergar isso, falar, cara, igual você enxergou. Esse meu negócio, eu preciso mudá-lo para ele ter continuidade. Isso para mim é fantástico, por isso que eu falei da Dona Nelma aí. E às vezes você fala assim, cara, eu preciso de um sócio, preciso de um investidor, preciso de alguém para dar continuidade nisso. Ou então eu vou ter que fechar daqui a algum tempo. Essa é a visão. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Em relação ao nosso mercado, essa falta de visão para a continuidade do negócio. Porque hoje a digitalização ela é barreira para você continuar no mercado. Em relação ao conceito da sucessão, né, vamos botar nessa linha, às vezes, como que funciona? Né? A empresa, ou você começa pela oportunidade que você enxerga, que meu pai pontuou, né, que tem a vontade, perfeito, mas você também não tem o conhecimento para você fazer a gestão, certo? E outro ponto, quando você faz a faculdade, por exemplo, uma faculdade de administração, ela vai te ensinar a você ser um colaborador. Você aprende a trabalhar para alguém. A faculdade ela não vai te ensinar a empreender. Então você tem que buscar por fora, buscar perfeito, conhecimento ou, e como a gente costuma botar aqui no Rio, e você ir na raça, né? Na raça. Botar na cara e na coragem. Certo. Em relação à sucessão, muitas vezes, claro, pode não ter a sucessão e a empresa não tem ninguém para assumir, ok, acontece, mas muitos têm a sucessão, que a gente vê bastante. Porém, a pessoa que está assumindo, ela já pega uma empresa desorganizada, certo? Então, nesse meio tempo que ele ainda está com o pai, vamos botar que seja o pai ou o tio, perfeito, enfim, o tio pode ser, o pai pode ser cabeça fechada, a pessoa nova está dando um novo direcionamento, trazendo inovação, a pessoa não quer. Quando vem a assumir, ela pode trazer inovações, porém as coisas básicas de gestão, de gerenciamento da produção, esse conceito, não sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é sempre uma roda, né? É um tripé, né? Cai no conceito até do tripé que a gente fala, adaptando, que é que você precisa balancear todos os setores da tua empresa. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, não adianta nada você ter a tua produção bem organizada, porém o teu setor comercial, ele não está vendendo. Então, o que adianta eu ter a produção organizada se eu não estou vendendo? Ou o contrário, eu estou vendendo bastante e a produção não está dando conta. Uma hora a conta não fecha. Ou eu tenho esses dois funcionando muito bem, mas o setor financeiro não está dando conta de fazer essa conciliação bancária, de fazer os boletos, quando você vai pagar e receber, e no final das contas não está sendo tudo balanceado. Então tudo isso tem a ver, e são vários pontos, né? No caso, tudo isso contribui para o que você questionou, a questão da visão. Você pode ter visão, mas às vezes você não sabe como fazer, também não adianta. E muitas vezes você não sabe nem ter visão, que é o que mais acontece. Certo? Então, o nosso trabalho também tem a ver com isso, que a gente passa uma visão, querendo ou não, para a pessoa, né? Porque a gente trabalha em cima da gestão, em cima da engenharia de produção, descomplicando o conceito para o serralheiro, que muitas das vezes é difícil ele enxergar que ele precisa daquilo. Hoje em dia, a gente vem trabalhando bastante em cima disso, e hoje em dia a gente vem colhendo frutos, né, em relação a isso, que hoje o interesse é muito maior do que era antes, quando a gente começou. Mas é uma realidade do mercado que é muito grande ainda, que o pessoal ainda não vê ainda muito problema. Ou seja, ele pode saber que tem problema. Ele sabe que a empresa dele tem problema, tá ruim. Só que o que ele vai fazer para buscar melhorar isso? Ele vai querer comprar uma máquina nova, vai querer fazer trabalhar com uma nova linha. Entendi. E ele não pensa em arrumar a casa primeiro. Entendi. Então esse é o principal ponto. Perfeito. Achei sua resposta espetacular. Eu quero falar um pouco da digitalização, né, mais propriamente dita sobre ela, que eu acho que você não pode generalizar uma empresa ou duas que você viu alguém desenhando uma fachada na mão, que todo o segmento é dessa forma. Como também você pode ir numa obra que alguém fez o croquis da obra na mão. Opa, vemos isso ainda até hoje. Não tem, e não é do mercado de esquadria. Não é. Né? Então, você pode ir numa mecânica que o cara faz o rabisco dele lá
Ou nem faz, né? Na mão Vai lá, abrindo peça. e o cara não tem um engenheiro. Sim. Você vê um monte de loja, um monte não, se tu pegar aí, talvez 90% ou 85%, sei lá, 80% das lojas, das oficinas mecânicas, não tem um engenheiro mecânico lá. Fato. Né? Sim. Então, isso acontece também no nosso segmento, como acontece em todos os outros. Você vai numa empresa de um porte menor, ela não tem às vezes ela não tem nenhum acesso ao software que vai fazer todo o processo digitalizado, Perfeito. tanto financeiramente, acesso para poder pagar, como às vezes também a falta do conhecimento. Apesar que hoje a gente está muito... Eu peguei os primeiros softwares, os primeiros que eram primeiros que eram no DOS. Lá atrás, hein? Né, lá atrás. E que custava uma fortuna. Dei treinamento deles e tal, né? Custava uma fortuna. Hoje, tem gratuito. Nós fizemos parceria com uma empresa que tem lá o Web Serralheiro, ele é gratuito, disponibiliza para o mercado. Então a pessoa tem acesso a esse software, ela vai e trabalha com ele lá, limitado, lógico, né? Se quiser fazer mais coisas, né? Mas assim, já não faz na calculadora nem na mão, nem no papel ali, nada. Né? Tem o software lá. Agora a gente parte para uma empresa que ela vai utilizar um AutoCAD ou outro software, né? De desenho, enfim, além dela ter o acesso ao software, ela tem que ter acesso ao profissional que vai operar o sistema. É isso aí. E dependendo do porte dessa empresa, o próprio dono é que faz tudo. É isso aí. Porque ele não consegue pagar, pô. É isso aí. Né? Um outro. Então, conforme a empresa vai aumentando a receita dela, o tamanho dela, aí ela vai contratando profissionais e software para executar isso. Nós temos uma consultoria, que é uma consultoria que atende um público a partir de 15 colaboradores, né? Onde a gente faz a aplicação do PCP, que é o PCP para a indústria de esquadria Lean, que é o planejamento e controle da produção da indústria de esquadria enxuta. Né? Com a filosofia do Lean Manufacturing. Com a filosofia. Mas a empresa, a partir de 15 colaboradores, vai conseguir fazer isso. Vimos a necessidade daquelas com menos colaboradores, como que ela conseguiria aumentar. Então, nós vimos essa necessidade de trazer um produto. Aí nós criamos a mentoria Acelera. Acelera por quê? Para acelerar o processo de crescimento dessa empresa, trazendo os processos, padronizando processos, corrigindo falhas no processo organizacional, enfim, né, trazendo essa visão estratégica para poder eliminar, diminuir as tarefas do empreendedor para que ele possa crescer o negócio dele. Perfeito. Com um preço mais acessível para essas empresas. Legal. Porque vão existir diversos tamanhos e diversas situações de empresas no mercado, e cada um vai estar numa fase diferente. É isso aí. O que não pode aí você pode vir falar comigo e falar, pô, mas essa empresa ela era enorme. Eu fui lá, o cara estava fazendo uma fachada de não sei quantos metros aí, quadrado e tal. O que não pode é isso. Aí, esse empresário dessa empresa, ele fazer esse tipo de projeto na mão e tal, quando ele tem condições de fazer essa contratação de um software e até procurar no mercado algum profissional para poder ajudar ele. Aí existe um desbalanceamento, aí, vamos dizer, né, nessa visão dele. É uma empresa que não vai ter sucesso, é uma empresa que ela não vai durar muito tempo. Pode hoje falar, pô, mas a empresa ela tem não sei quantos colaboradores, quando não sei o quê. Beleza, cara, não é questão de ter quantidade, de ter tamanho. É questão de ter rentabilidade, lucratividade com o negócio. Provavelmente essa empresa não passa bons momentos financeiros ou não vai passar lá na frente. Não tem erro e eu não tenho medo de falar isso, porque essa empresa ela não está atualizada com a tecnologia. Então, a competitividade que ela está inserida ali, vai engolir ela. Como é que uma empresa dessa vai fazer tudo na mão, isso aí, num mercado super competitivo com outras empresas de maior porte?
As que fazem na mão são pequenas, elas É a competem. fase, né? É a fase Elas que vão ela se tá. competir entre elas ali. Isso faz parte do ciclo de vida do negócio. Faz parte do ciclo de vida. É como se eu quisesse interferir num ciclo de vida de um ser humano, de um animal, como se eu fosse o Deus. Não conseguimos fazer isso. Aquele ciclo existe e vai existir, vai continuar existindo e ninguém vai quebrar isso daí. Se isso mudar, muda para todo mundo. Vai mudar para todo mundo. Vai mudar para as empresas que buscarem o desenvolvimento, o crescimento. Aquelas que passarem naquela fase vai continuar. Então é bem por esse caminho aí. Ô, Luiz, entendeu? pegando um gancho. Gostei, viu? Gostei, muito pegando bom. um gancho nisso, tem a ver também a questão da digitalização, mas também com a questão da busca por inovação, né? Porque a inovação está aí. A gente fala que o nosso mercado é carente em relação a outros mercados mais desenvolvidos, mercados maiores. Porém, nós também temos inovação, não só nós, mas o mercado de uma maneira geral, entrega inovação, entrega eventos, entrega feiras, e muitas pessoas não se movem para ir, não se movem nem no online, a pessoa se move para ir. Aí depois reclama, que não conhece. Concordo. Aí a pessoa, às vezes, fala com a gente, pô, você conhece alguma linha? Um exemplo, né, de uma inovação, né? Uma inovação na parte técnica, conhece uma linha e tal. A gente fala, cara, essa linha existe, já tem um tempo já existe uma solução para isso. Aí a gente pergunta, você vai na feira, tu participa de simpósio, por exemplo, participa do Simbre, lá a gente traz um assunto bem amplo. A pessoa, pô, não sei, não. Enfim, né? Por exemplo, você está lançando um podcast, aqui tem muito conteúdo, não só isso, mas outros. Pergunta as pessoas, muitos vão parar para ver. Só vai quem tá fadado a crescer. Tem muita falta de Eu vontade. penso isso. Se você Eu tá pe- não, cara. É isso aí, eu penso isso. Quem tem vontade de crescer... não E tem milagre. E eu achei legal o que você falou, professor, pelo seguinte... eu achei legal porque você acabou pegando uma fala minha e tirou ela da generalização, porque realmente eu tava falando de uma situação de um cara maior mesmo. E não de um cara pequeno, 3 colaboradores. Então foi legal você dar essa noção mais ampla. E aí, pegando esse gancho do que você está falando... tem isso em qualquer mercado. Vai crescer quem quer crescer. Claro que pode dar errado, pode dar certo, mas não é só vontade, tem que estudar, tem que se preparar. E aqui eu vejo que, pelo que vocês estão contando, né, e a gente já sabe, eu já os conheço, né, existe uma trajetória muito bem feita de aprendizado, estudo. Então, assim, acho que quem está nos vendo, nos escutando, acho que é importante, que é uma das mensagens principais que eu vejo aqui, não é só a resiliência, que é uma palavrinha que está muito em voga, não, tem que estudar, cara. Tem que estudar. A gente não pode parar de estudar. Não pode. E eu vejo muita gente chega num certo nível de estudo, e não é só faculdade, não é só Não. isso. Você tem um monte de maneiras de estudar, né? Então, acho que essa é uma das mensagens mais legais que vocês estão deixando aqui, pessoal, para buscar o conhecimento, buscar quem sabe o que eu faço, quem pode me acelerar, que é o projeto de vocês. Acho que veio daí a ideia, né? Quem pode me mentorar? E isso, quem para pode... poder me ajudar. E é importante que quando nós entramos em empresas maiores de 15, que é essas que têm mais do que 15 funcionários, nós encontramos situações igual a que você falou de questões da digitalização, deles estarem conectados realmente com esse mundo digital, com a tecnologia, vamos colocar de forma geral, da tecnologia. E eles estão travados porque eles não estão utilizando tecnologias também. Mas não que a tecnologia vai resolver o problema deles, não. Negativo. A tecnologia não é aquele que vai solucionar. Vai solucionar o problema deles é o método, como que isso vai ser colocado ali em prática. Né? O processo. Pessoa, processo, tecnologia. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então, nós entramos em muitas empresas que eles têm, por exemplo, o serralheiro dele é que faz todo o cálculo manualmente na calculadora. Vezes eu vejo isso. E enquanto a gente tem software que pode se fazer isso daí, né, que faz isso daí e que coloca esses cálculos já na mão do serralheiro para ele apenas fazer a parte operacional e se tornar mais produtivo, otimizar o processo. Então, a tecnologia ela é uma parte de todos os processos que a gente vê dentro da empresa. Sim. Né? E a maior barreira, né, do crescimento da empresa não é a tecnologia, mas sim o empresário. Concordo. Né, dele ter realmente essa visão, né, e essa vontade de fazer diferente. É uma quebra de paradigma, né?
Pra Exatamente, ele. pra Ele é. Pra você que já tá ali, não. Você sabe o caminho. Ele ainda Isso aí. não abriu a mente. E esse Que conhecimento, ele não se dá apenas com cursos, faculdades, com leitura de livro, mas também com a vontade de aprender com quem já sabe e quem já tem um método testado e validado. Legal. Né? Fala que assim, olha, eu vou crescer, eu vou começar a estudar, você vai estudar a beça, mas o caminho mesmo do sucesso, o método testado, né? Você não vai encontrar ele num livro ou numa faculdade, né? Porque vai existir diversos fatores ali. Vai depender do professor que te der aula. Se ele Vai- te trouxer mas a faculdade, concordo, perfeito. Não, Exatamente. Então, assim, mesmo nós tendo nós tendo um método testado e validado, ele tem que se adequar com cada tipo de negócio. Mas já tem um caminho, né? Apenas os obstáculos ali que vão ser diferentes. E aí, como passamos por diversas empresas, muito deles nós já sabemos como podemos lidar Que legal. com ele. É como se fosse na medicina, né? Não, perfeito. Vai fazer Dá o pra fazer exame e analogia. vai aparecer pacientes, né, com diversos tipos de problemas ali no estômago, né? Nunca vai ser uma coisa igual Exatamente. para todos Precisa- e o remédio não pode ser Não igual pode ser o mesmo. porque tem gente que tem, né, alergia a isso, aquilo, né? Então assim, né, Podem ser doenças diferentes. então tem que isso fazer o você diagnóstico. aprende com a experiência, né? Concordo. Não, sem dúvida. E assim, para a gente ir para o nosso segundo momento, acho que até para brindar isso, eu queria que vocês contassem algum caos, enfim, fica a critério de vocês aí, alguma situação ou de sucesso, ou uma lição aprendida, ou um caos engraçado nessas vivências de vocês, seja em chão de fábrica, seja em mentoria, alguma coisa que seja relevante, até para aguçar a curiosidade de quem nos escuta, para procurá-los, né, em busca de contratá-los, enfim, de acelerar os seus processos. Conta pra gente. Eu acho que o Júlio pode contar um pouco sobre a nossa experiência lá na Arábia Saudita. Ó, legal, conta esse caos pra gente. Fora assim todo um processo para a gente poder ser selecionados, assim, da entrevista, que eles são muito rigorosos, a gente teve também essa experiência lá para poder passar o ensinamento, né? Isso. Conta o que foi essa viagem, como ela aconteceu, como foi tudo. Conta aí, gostei da ideia. Então, a gente... tem até a ver com a digitalização, né? Que eles entraram em contato com a gente através da nossa página no Instagram, né? Que tem a ver com a digitalização, né? De novo, né? Total. Porque, em relação agora a gente, né? Enfim, aí eles entraram em contato com a gente, fizemos diversas reuniões, né? No Zoom. O que eles buscavam? E aí você vê que fizemos a reunião no Zoom, não foi presencial. Sim, Tudo aconteceu Online. no Maneira online. digital, mas assim, era uma empresa, sim, era um serralheiro. Não, é uma empresa, é um grupo, né? grupo. Um grupo grande, tem construtora, ele faz toda a parte da construção civil, né? A construtora, aí tem o piso, enfim. Aí a gente foi para a parte de porta, né? De serralheria, né? Da porta. E eles estavam buscando um curso de porta em ACM e também uma consultoria em processo, né? Num pacote, né? Nessa Perfeito. parte que a gente eles conheciam a gente, já seguiam a gente, aí viam que a gente estava nessa área de consultoria, mas também ministramos curso de porta em ACM, até que é um curso da parte técnica que a gente mantém até hoje. Legal. Então, aí eles criam esse pacote. A gente fez diversas reuniões, porque o pessoal árabe, eles têm essa cultura, né? Até, eles me conhecem, mas até pegar a confiança de me tirar do Brasil para levar para lá é um processo. Então, a gente fez bastante reuniões. E era isso. Aí a gente chegamos num acordo e fomos para lá, para a Arábia. Lá na Arábia, na Arábia Saudita, né? Caminho de viagem longuíssimo, né? Uma curiosidade, né? A gente fez Rio, São Paulo, Catar, Jeddah e Jeddah Taif. Então, quase 24 horas de viagem aí, né? Somando tudo. Então, a gente começa o trabalho num cenário que é bem... A gente pensou que seria algo super diferente do que a gente vê aqui. Mas, na prática, não é, né? Olha só. Porque, uma curiosidade, o pessoal que trabalha lá, a parte chão de fábrica, não é o árabe. Não é o árabe mesmo de nascença. O residente lá. Eles Eles trazem de fora? Exatamente. Eles trazem Olha. indiana, a mão de obra deles é indiana e paquistanesa. Então,
a gente tinha uma barreira de linguagem. Eu já ia perguntar. O contato meu, né, nosso, com o CEO da empresa que levou a gente, é em inglês, né? Eu falo inglês, o Andrei fala inglês, a gente conversando em inglês. Porém, lá tinha o gerente o gerente de produção, né? Ele era indiano, porém ele falava inglês. Já os de chão de fábrica, eles só falavam hindi, né? Que é eles não falavam nem árabe. Entendi. Nem árabe, nem inglês. É só hindi. Então então meu pai falava na parte da porta SM, né? Meu pai falava, eu traduzia para o inglês e ele do inglês botava para o hindi. Quando essa parte é legal tu falar. O primeiro, assim, o que é interessante nessa história eu acho que é aquele planejamento que nós fazemos para os nossos filhos com uma visão futura, como a minha mãe fez comigo. Então, quando a gente começou a pensar em colocar eu e minha esposa, nossos filhos para fazer inglês, nós pensamos em colocar ele para fazer inglês no momento que eles terminassem o inglês, eles estivessem com uma idade para trabalhar em algum lugar e tirar o proveito desse conhecimento. Perfeito. E não colocar ele com 7 anos e depois nunca mais ver isso. Então, esse é um ponto que eu queria começar por aí. Quando, e por diversas situações, eles vieram trabalhar comigo, que também ninguém imagina que foi uma coisa super fácil e que aceitaram de cara, que também não foi isso, mas quando, né, vieram trabalhar, eles já tinham um inglês muito afiado, né, e aí pintou essa oportunidade de dar treinamento lá fora, que dentro desse meu período, né, eu já fiz viagens fora, fiz treinamentos de esquadrias na Espanha, e eu não queria viajar. Né? Na verdade, eu não queria viajar, fazer esse serviço na Arábia Saudita. Tipo assim, vamos dizer, não estou mais com esse pique, por isso tem a sucessão. Né? Mas para eles, né, para o Júnior, seria muito importante, claro, em nível de treinamento do inglês, como também de experiência, claro, vivência profissional ali. Então eu fui para essa missão aí, né, com eles, né, para isso daí, né, bem bacana. Mas fui lá e aí teve essa barreira ali na hora, né, do treinamento. O meu inglês, ele é péssimo, né? Eu não tive a oportunidade de desenvolver, né, o inglês como eles tiveram, né? Então assim, o meu inglês é péssimo. E o Júnior fazia toda a tradução, né? Enfim, tudo lá. Só que eu tinha que ensinar o indiano a fazer porta revestida em ACM. E o Júnior não entende indiano, nem eu, pô. Aí o encarregado entendia o inglês. Tá. E traduzia para o indiano. Então ele falava com o Júnior em inglês, aí ele lá traduzia para o indiano e eu ficava olhando para a cara deles assim, de braços cruzados. Falei, pá, esse curso aqui vai demorar um mês. Com tradução, cara, como é que esse negócio aí vai demorar um mês? Mas os meninos lá da produção, eles tinham habilidades, porque eles já faziam uma porta lá em ACM, mas era uma porta em ferro, em outra forma. Então, eles, de uma certa forma, eles tinham habilidade. Eles foram aprendendo a profissão ali, eles tinham pouco tempo. Mas, com a minha experiência como professor, né? E também, assim, eu não dei aula só no Senai, né? Eu dei aula em universidade também, tal, essas coisas todas. Ajuda demais. Então, assim, eu tenho uma visão muito boa, muito apurada, até para encontrar o talento. Então, se eu ver um cara pegando um martelo, você já sabe. Eu já sei, esse cara, né? É bom. Esse cara é bom e tal. Então, eu consigo passar o conhecimento muito pela habilidade que aquela pessoa tem, aquele perfil. Legal. E eu olhei e falei que assim, cara, esse negócio não vai dar certo. E eu comecei a trabalhar com gestos com eles. Como eles já tinham esse conhecimento... Linguagem internacional, gente. Linguagem da serralheria. Exatamente. Então, chegou um momento do curso que eu contava piada no gesto. E eles já riam, e quando eles traduziam, o pessoal olhava assim e falava, essa piada já tá velha, já entendi. Então chegava no momento que quando eles viam traduzir, não, isso aí já foi. E aí acaba que a gente vai pegando também algumas coisas deles, né?
algumas palavras básicas, né? Sim. Que eles falavam ali, falavam, o que é isso aí, tu? Aí o tradutor falava, e toda outra vez... Você já sabia? Falei, cara, Já né? me Pô, eu não sou bom no inglês, mas, pô, cara, eu não sou burro, né? O cara falou aquela palavra 20 vezes no meu ouvido, né? Eu gravei, então a gente conseguiu agilizar isso daí, assim, e teve uma performance muito boa. O feedback que eu tive, que eu sempre tenho em todos os meus treinamentos, e todos eles são preparados, não para os alunos aprender aquela atividade que está servindo como exemplo, mas para que ele possa aprender a desenvolver o conhecimento deles. Hoje eu tenho alunos que falam que fazem, sei lá, eu dou um curso de porta, aí o cara faz um portão, falou que aprendeu comigo. Não aprendeu a fazer portão, eu ensinei ele a fazer porta. Entendi. Mas, na verdade, eu desenvolvi um conhecimento e habilidade para ele poder fazer qualquer coisa. Isso aí. E lá nesse treinamento, eles já mandavam coisas para a gente, tipo assim, que eu não ensinei lá. E que eles desenvolveram, que legal, né, esse conhecimento para poder fazerem sozinhos. Aí manda agradecendo, né? Manda agradecendo e tal. Experiência. Então, assim, isso foi muito legal. E isso daí, eu vejo, isso que é ensinar, isso que é, né, ser professor, acho que raiz, né? É isso aí. Professor raiz. Você queria dar experiência para eles, mas ficou para você também, hein? Foi, sim, acabou que foi. Claro que para vocês é uma história incrível para contar. Sim. Mas para quem não queria ir, não tem mais o pique, de repente você se vê, tipo, eu sou professor mesmo. Exatamente. Que legal. Aquilo dali, assim, quando passou, e fala que assim, caramba, foi exatamente como você falou e como eu me senti, falei que assim, caramba, realmente, né? Realmente eu sou professor. Tem esse dom. Eu tenho esse dom, por isso eu tenho esse título, porque eu ensinei a eles fazerem desenvolver uma habilidade sem falar a linguagem deles, no gesto, e foi uma coisa, né, excelente, né, tanto para mim quanto para eles. Então, isso daí ficou muito bom. Que causa. Não, gente, só arrepia, viu? Esse aí, o pessoal que estiver escutando, assistindo, que espetacular. Eu queria que vocês dessem agora, no nosso terceiro momento. Ô, Luiz, deixa eu... Aqui, claro. Tem uma situação. Conta. Essa da Arábia, ela foi muito interessante, mas uma que me marcou, pode-se dizer assim, foi numa mentoria que a gente fez lá em Curitiba. Legal. E tem uma empresa que também tem até a ver com o que a gente está falando sobre quem busca inovação, quem busca se aperfeiçoar. Perfeito. Não tem restrição de tamanho nem nada. Então, uma empresa que só tem 3 funcionários, né? É o pai, a mãe, né? E o jovenzinho de 15, 14, 13... 12 anos. De 12 anos. Então, tipo, eles estavam lá, prestando atenção. Conta aí, a primeira você conta essa. Essa é interessante, né? Essa é boa também. Assim, nós fizemos uma mentoria, que é a nossa mentoria Mais Produtividade, e essa a gente faz presencial, né? Então, como a gente gosta de diversificar, tem online, fazemos presencial, então é uma mentoria presencial de 2 dias, onde que nós levamos lá os empresários para poder passar todo um conceito de produtividade para eles melhorarem a produtividade deles, aumentarem a produtividade deles em 30% ou mais por cento, né, do negócio dele. E dentro desse dia, no último dia, veio um casal, né, que estava participando e falou que assim, olha, amanhã eu vou chegar mais tarde, porque eu tenho que ficar com meu filho. Mas por quê? Não, é que eu tenho que ficar, eu vou ter que esperar não sei quem, mas tudo bem, quantos anos ele tem? 12. Ué, mas ele não pode vir? Né? Eu perguntei a ela, você não pode trazer ele? Não pode, mas só, se você trouxer ele ficar quietinho no lugar dele ali, não tem problema nenhum. E você vem no horário, para você não perder nada. Mas traz ele, vai ficar quietinho. Não, tudo bem, não, ele é bonzinho, vai ficar, tá, ele veio. Aí ele veio o segundo dia, veio o menino sentou lá, né, e ficou lá só com o papel assim, sentadinho, tá, e tá lá a mentoria rolando lá. E depois, no final, assim, quase que no final, a gente vai passando em mês para ver se eles estão aplicando uma atividade, né, um plano de ação para poder, né, realmente ali melhorar a produtividade. Eu fui em mês. Aí eu olhei para aquele moleque ali, eu falei que assim, eu vou, né, pegar no pé dele, vou parar na frente dele e falar, e aí, o que você vai fazer lá? Né, eu falei, deixa eu ver. Aí fui indo em um, né, fui indo no outro, e o garoto só tá assim olhando, né? Aí eu ficava assim de frente, né, o pessoal falava, e aí, como é que vai ser a sua ação? O que tu vai fazer na sua empresa? Vou fazer isso. Falei, pô, mas não é melhor fazer? Não, é legal. E aí chegou no menino, eu peguei de frente para ele, olhei para ele, e aí? O que tu vai fazer aí na tua empresa?
Eu falei que esse menino vai se borrar todo. Aí o garoto foi e falou que assim, olha, a gente está pensando aqui, eu pensei aqui com ele, com meus pais aqui, que a gente pode, né, colocar isso aí que o senhor falou nesse dia, porque a gente vai conseguir, então, atender esse público e vamos fazer isso e aquilo. E aí, quando a gente tiver um caixa, a gente vai conseguir, então, trazer isso para aquilo que eu olhei assim e falei, cara... Aí eu que fiquei desestabilizado. Eu falei que está melhor do que os outros lá, os outros empresários. E eu falei que assim, caramba. E todo mundo olhando assim, né? E aí tinha uma menina filmou, né? E eu falei que assim, caramba. Eu falei que assim, tudo que você falou faz totalmente sentido, completamente sentido. Que legal. Só sugiro que você faça esse detalhe aqui, mas o resto é isso aí que vocês precisam fazer realmente para crescer. Essa é uma empresa... que eles fazem as esquadrias dele na sala deles, da casa deles lá. 15 metros quadrados. 15 metros quadrados. Que eles usam lá a sala deles para cortar. Uma vez eles mandaram um vídeo pra gente lá falando do estoque. Era um papelzinho aqui escrito estoque, né? Na parede, ali estavam uns componentes deles ali. Olha então só. esse menino, ele surpreendeu muito a gente, né? De umas pessoas com uma condição menor, mas pagaram para estar na mentoria, né? Os dois pagaram com uma visão enorme, né? E o menino lá, assim, completamente focado. E legal. aí, né, isso daí aconteceu, foi legal, e o menino depois manda pra gente as mensagens, né? Ó, professor, só para manter o senhor aí que a gente está, né, desenvolvendo e tal, Então ele tá no negócio agora. Tá no negócio. Olha, nós fechamos uma obrinha lá, não sei o quê, a gente tá vindo aí nosso primeiro estampo. Legal. Com dinheiro lá da obra lá que a gente fechou, tá vindo, nós conseguimos comprar o nosso primeiro estampo. Compartilhar com vocês uma nova conquista. Uma nova conquista. Compramos um estampo. Ele faz isso, ele manda essas coisas, porque quando nós vimos que esse desenvolvimento dele, esse foco ali do jovem, né, eu dei uns livros para ele, né, uns treinamentos, né, para ele lá e tudo. Então ele sempre mantém a gente ali atualizado desse desenvolvimento orgulho dele. Ele é grato, né? Ficaram gratos todos eles, né? Ficaram gratos. E o mais impressionante é o garoto, né? 12 anos, assim, muito focado, né? Isso aí foi bem legal não também. tem idade, hein? Não tem idade, hein? Que não massa. tem idade. Gostei. Valeu a pena. Essa é boa, né? Valeu a pena. Porque é isso, não é só grandes empresas, né? Às vezes a grande empresa, ela nasce ali de 3 pessoas ou de uma pessoa. De uma vontade, de disciplina, de foco. E mostra que a grande empresa muitas vezes não quer nada com nada, né? Não investe em nada, eles aí na raça, né? Gostei da história. Eu acho assim, o mais interessante é por você ter um jovem numa época hoje que é totalmente digital, né, onde a gente não tem, assim, a gente tem uma deficiência de mão de obra absurda, né, tanto para a parte técnica, tecnológica, mas para a parte operacional, principalmente. E a gente encontra, né, ainda assim, jovens que estão interessados em estar dentro do nosso segmento, em trabalhar com o pai. Então, assim, eu super valorizo isso, porque o nosso mercado precisa de renovação. Nós precisamos de renovação, nós precisamos de formação de mão de obra, técnica principalmente, né, para que a gente possa dar continuidade, para que o seu negócio e o negócio de todos os outros, né, das outras pessoas possam continuar. Porque se a gente não tiver mão de obra, como que nós vamos dar continuidade no nosso negócio? Né? Isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para sua empresa, não é bom para minha empresa. Se o nosso segmento se acabar, como é que o que nós vamos fazer? Não, né? Então, assim, a gente precisa dar todo o nosso esforço para que o nosso segmento se atualize, para que o nosso segmento se aperfeiçoe, para que ele continue crescendo. Né? Quanto mais empresas bem estruturadas tiver no nosso negócio, é melhor para todo o mercado, para toda a cadeia, né? Isso aí. Perfeito. Agora eu quero saber dos mentores. Quem foram os mentores do professor Alexandre? Também quero saber do Andrei, quero saber do Júnior. Né? Quem foram as pessoas que trouxeram vocês ao dia de hoje? Né? Quem são as pessoas que você fala? Não necessariamente mentores, mas às vezes referências também, né, diretas e indiretas, que vocês falam, pô, essa é uma pessoa que eu li o livro, que eu assisti tal coisa, que esteve comigo, eu passei pela cadeira daquela universidade, enfim.
Queria que vocês contassem. Eu particularmente, tive diversos, né, mentores na minha vida e sempre sou super agradecido por colocar pessoas que querem compartilhar o conhecimento comigo. Mas a primeira foi minha mãe, Eu imaginei. a minha mentora, porque Dona Nelma. eu sempre estudei em colégio público, só consegui estudar em colégio particular, nem colégio, na faculdade, porque aí eu já, né, dependia de mim mesmo para poder pagar. Mas a minha mãe foi a minha principal mentora. Quando eu entrei no colégio público, já entrei na segunda série, porque minha mãe, né, me educou, fez a minha primeira, me alfabetizou, né, mesmo ela tendo um pouco estudo. Depois eu tive no Senai, né, que é o Paulo Cristiano, ele foi o meu instrutor, ele é meu compadre, é padrinho do Júnior. Olha, né? que legal. Foi com ele que eu abri a empresa lá atrás, né, e ele foi o meu mentor ali dentro da área das esquadrias. E aí eu tive também um mentor que foi da parte de gestão, que foi na MJ Rio, que foi o Manuel, né, Manuel Brutões. Ele foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida, né, tanto de mudança, de visão de vida, vamos dizer assim, como também da parte de gestão, vamos dizer assim, de comprometimento, planejamento, né? Então, assim, basicamente, né, o que eu consigo me lembrar assim muito rapidamente, né, esses foram os principais. Aí vão tendo outros, né, mas agora assim. Você, Andrei. Cara, nesse momento, o norteador, o meu mentor seria sempre meu pai, até então, porque é ele que me engaja no mercado, é ele que me põe para fazer as coisas, para participar do podcast, para dar palestra. E é ele que vai me guiar até eu conseguir atingir o preparo para a sucessão, junto com meu irmão. Espetacular. Você, Júnior. Compartilho também com o mesmo mentor do Andrei, meu pai, minha mãe, que eu e o Andrei, nós somos a continuação de um sonho, né? Sim. Que também vira nosso sonho, né? Das pessoas que sangraram pra gente poder sorrir, né? Então, Sim. Perfeito. meus mentores. Forte, hein? E não pensa que é fácil, não. Não. Então, não sei se você também teve essa fase de transição e essa fase de sucessão, se você participou. Sangra bastante. Legal, show de bola. Gente, pra gente fechar o nosso bate-papo, 1h20. É pouca coisa não. E se deixar, a gente fica até meia-noite. Fica direto. É isso aí. A gente tem um tagline na Dalminas, né, que apoia e realiza o podcast da Prosa do Mestre Gui, que é tranquilidade que dura. Então, pra gente fechar, eu queria que vocês, né, começando o professor Alexandre, depois o André, depois o Júnior, pra gente seguir a ordem, falasse para mim, em uma palavra, 2 palavras, o que é tranquilidade que dura na sua cabeça. Planejamento. Legal, gostei. Tranquilidade que dura é planejamento. Se a gente não tiver planejamento, nós não vamos ter tranquilidade que dure. Show! Gostei. É só desespero Até esse episódio, essa palavra não tinha chegado. Legal. É isso aí. Eu diria que seja a dedicação, a força de vontade. Dedicação, força de vontade. Legal. Bacana. Eu acho que discernimento, no sentido de você saber o que você está fazendo, você vai ter tranquilidade em executar e, consequentemente, isso vai ter uma certa duração que você está buscando. Então, discernimento é a palavra. Muito bom, gente. Chegamos ao final, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Na verdade, não foram vocês que vieram até mim, eu que vim até vocês, né? Estamos aqui no Rio. Mas por ceder o tempo, por contar essa história muito legal, muito bacana, não só do canal do Serralheiro, mas a história de cada um de vocês, né? Acho que compartilhar. Queria agradecer mais uma vez os livros, vou lê-los e vou mandar mensagem contando as partes que eu gostei, né? Então, agradecer imensamente essa participação de vocês aqui no podcast e deixo espaço para vocês também fazerem os agradecimentos finais. Eu agradeço o convite, né, para poder participar do podcast. Fico aqui muito feliz, né, de estar aqui junto com você, de estar junto aí com os meninos, né, e para mim foi uma experiência muito boa. E sim, aguardem novidades, né, porque a gente sempre estamos inovando. E quem está inovando, ele está na frente. Então é importante a empresa, no ciclo de vida dela,
ela continuar sempre inovando. Se ela cair no ciclo de maturidade e ali você ficar, o próximo ciclo, né, é Declínio. declínio. Então, nós não podemos chegar no ciclo da maturidade, sempre inovação. Tem que Sempre subir. inovação. É isso aí. Né? E quem está inovando, ele sempre está na frente. Legal. Né? Então, assim, né, essa é a mensagem que eu quero deixar, o pessoal que está aí nos assistindo, e ao agradecimento aí pelo convite. Show. Como eu sempre quero agradecer pelo convite e pela oportunidade de eu estar aqui com a minha família, meu irmão, meu pai, que a gente possa gravar mais podcasts e que o canal Serralheiro continue sendo a inovação de sempre. Perfeito. Agradecer, Luiz, seu convite, né, a oportunidade da gente vir aqui falar um pouco. E a mensagem é que não existe equilíbrio. Ou você está crescendo ou você está declinando. Então, se você quer melhorar, busque inovação. E o canal do Serralheiro vai te ajudar nisso. Aí, legal. Ficou a propaganda no final. Nós recomendamos imensamente. Vocês fazem um bem absurdo para a nossa... eu digo engenharia, porque é engenharia brasileira. Então, obrigado por vocês existirem. Nós que agradecemos aí. É isso aí. Nesse mercado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem ligados, na próxima semana, mais um episódio da Prosa do Mestre Gui. Te vejo lá.